a diferença entre os catecismos da Igreja Católica? Qual é o ideal entre eles para que um leigo possa começar a conhecer e a se aprofundar mais na sua fé? Qual a diferença entre o Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelo, e o Catecismo Romano, e entre outros catecismos que existem? Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre isso e também esclarecendo o que é um catecismo e a importância de nós católicos lermos o catecismo ou os catecismos. Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Neste vídeo eu venho falar sobre catecismo. Aqui no canal nós citamos alguns catecismos, é claro, sobretudo o Catecismo da Igreja Católica, e por isso neste vídeo eu venho esclarecer o que é um catecismo. É importante que nós saibamos o que é o catecismo e para que lê-lo, para que ele serve. Então vamos lá. O catecismo, de forma bem geral, é um livro que tem como objetivo apresentar os principais ensinamentos da Igreja Católica. Então, no catecismo está de forma esquemática, orgânica, os principais ensinamentos da Santa Igreja, que se conhece através da revelação divina por meio das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério, do autêntico magistério da Igreja, que são os três pilares, estão lembrados? Além disso, traz também a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos, e com ele nós compreendemos tudo aquilo que é necessário compreender para saber o que é a Igreja Católica e o que é necessário fazer para ser um católico. Todo católico fiel, comprometido com a sua fé, deve ler o catecismo. E também aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica devem começar pelo catecismo. O catecismo ele é formado por 4 partes distintas. Na primeira parte, nós conhecemos a profissão de fé, aquilo que é principal da fé católica, que é o que se professa no credo apostólico, os 12 artigos. No catecismo, isso está de maneira mais aprofundada e compreendemos então o que são esses princípios da fé. Na segunda parte é apresentado o que são os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja. É apresentado sobre a forma, a matéria desses sacramentos e entre outras questões. Na terceira parte, nós compreendemos como viver esta fé. E na última, como é ter uma vida de oração. Nessa última parte também é apresentado sobre a oração do Pai Nosso. Então, de forma geral, essas são as 4 partes do catecismo. Mas alguém pode perguntar: ok, Beatriz, eu entendi o que é o catecismo, mas não seria importante também ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, já que ela é uma revelação direta de Deus? Pois bem, é claro que é importante sim nós conhecermos os textos das Sagradas Escrituras, mas é importante lembrar que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita por católicos para católicos e, portanto, deve ser interpretada por católicos. Não por qualquer católico. Nós, leigos, não podemos interpretar a Bíblia a nosso bel prazer. A nossa Igreja Católica tem uma hierarquia e essa interpretação das Escrituras cabe ao magistério da Igreja. Então nós não podemos pegar a Bíblia, ler certas passagens e interpretarmos como quisermos. Os católicos não fazem isso. Nós, católicos, seguimos o que diz a Santa Igreja Católica, o que diz o magistério, a tradição. Então, é importante que ao lermos as Escrituras, busquemos o ensinamento, a interpretação da Igreja. E é para isso também que servem certas Bíblias,
certas notas de rodapés que tem certas Bíblias, porque nessas notas tem ali algumas explicações sobre as passagens. Mas o problema é que existem certas Bíblias que trazem notas de rodapés com uma vertente errada, com uma vertente marxista, ideológica, ligada à teologia da libertação. Isso é muito problemático porque pode afetar a nossa fé, pode nos trazer uma percepção errada sobre aquilo que é de matéria de fé. Então, é importante também que escolhamos uma boa edição bíblica. Mas é também por essa razão que nós precisamos ler o catecismo, porque o catecismo traz o que ensina a Santa Igreja, sem erros. Então, nós católicos precisamos ler o catecismo ou os catecismos. Então agora eu venho apresentar aqui os principais catecismos e alguns outros que eu tenho e também quero apresentar para vocês, para que possam ter uma ideia dessa variedade de catecismos que temos atualmente. O mais conhecido é esse aqui, o Catecismo da Igreja Católica, esse amarelo, porque ele é o catecismo de São João Paulo II, aquele que surgiu após o Concílio Vaticano II. Se você não sabe, o Concílio Vaticano II foi um concílio que trouxe uma grande mudança na Igreja. Então, esse aqui é o que surgiu após o concílio, organizado pelo Papa São João Paulo II e pelo Cardeal Ratzinger. Junto com eles, vários membros do clero participaram dessa organização para a publicação dessa nova edição. Então, esse aqui é o mais conhecido. Ele é um catecismo dissertativo, então ele vai trazer essas principais questões que são divididas em 4 partes, como eu falei anteriormente, de forma dissertativa. Então vai trazer aqui os temas e vai trazendo citações, vai falando sobre esses temas a partir de certas citações, de textos das Sagradas Escrituras. Enfim, é um catecismo didático também, e nele há os parágrafos, que são esses números que se encontram à direita e à esquerda, né, dos parágrafos. Então, isso torna muito mais fácil você identificar uma passagem do catecismo. Se você está se referindo a algo que está escrito no catecismo, é só falar a qual parágrafo está se referindo e alguém pode ir lá e consultar também esta passagem. Então, é um catecismo bem grande, com quase 1000 páginas, nessa edição que eu tenho. E atrás está o sumário. Tem também o Catecismo Maior de São Pio X, que é esse aqui. Esse catecismo foi publicado, organizado no século XX, e é o Catecismo Maior de São Pio X, que é conhecido como o Catecismo de Perguntas e Respostas. Ele é o catecismo ideal para nós leigos, porque a linguagem dele é super acessível, super fácil, até pela forma com que é apresentado, né? Na forma de perguntas e respostas. Então, isso torna tudo mais fácil de compreender. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma página do catecismo. A primeira lição. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Aí a próxima pergunta vai ser com base na resposta anterior. E por que dizeis pela graça de Deus? E assim ele vai desenvolvendo o tema. Então vocês podem ver que é muito didático e muito fácil de compreender. Por isso que esse é o catecismo ideal para nós leigos, para todo fiel começar a ler o catecismo. Eu indico este aqui, certo? E tem também o Catecismo Romano. Esse aqui é um catecismo bem grande, e é o Catecismo do Concílio de Trento. Então esse catecismo aqui é muito antigo e ele traz também os temas de uma forma mais aprofundada. Então é como se fosse o Catecismo de São Pio X de forma bem aprofundada. Vocês podem ver que esse catecismo também é de uma certa forma dissertativa, vai trazendo os temas e vai explicando esses temas de forma dissertativa, não é perguntas e respostas como o de São Pio X. Então é um catecismo que é mais voltado para as pessoas que fazem parte do clero, né? Para os padres, bispos,
Só que, claro, nós leigos também podemos lê-lo. Mas para começar, é importante o Catecismo Maior de São Pio X. Então essa é a diferença entre esses 3 principais catecismos. Então espero que tenha ajudado vocês a identificar essa diferença entre eles. Mas tem também outros catecismos menores. Eu tenho aqui o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Esse livrinho aqui, da Edições Loyola, é a mesma que publicou o Catecismo, esse aqui amarelo. Só que aqui está de forma resumida, então traz de forma bem resumida os principais temas que trazem o catecismo. Tenho também aqui o Catecismo Ilustrado. Esse Catecismo Ilustrado é uma publicação recente, ó, se não me engano ele foi publicado no ano passado. E é muito legal para catequizar as crianças, porque esse aqui ele traz as ilustrações, várias ilustrações a respeito dos principais temas que aparecem no catecismo. E esse aqui é a explicação para o catequista dessas figuras, dessas ilustrações. Então é bem legal e eu recomendo bastante. Eu tenho também este catecismo chamado Catecismo da Igreja Responde de A a Z, Assuntos em Ordem Alfabética, que foi organizado pelo professor Felipe Aquino. Esse aqui é um catecismo bem interessante, porque como ele está em ordem alfabética, então é fácil de pesquisar sobre algum tema, né? Ele apresenta vários temas, várias palavras, então é bem interessante também esse catecismo. Eu tenho aqui também um outro catecismo, chamado Catecismo da Educação. Esse catecismo eu estou lendo ainda, mas é um catecismo muito bom para todos os educadores. Então, pais, mães, catequistas devem ler este catecismo. Ele apresenta as principais questões a respeito da educação das crianças, dos jovens, fala sobre diversos temas, muitos temas mesmo, e ele é na forma de perguntas e respostas. Tem esta edição aqui e uma outra edição de capa azul, porém ambas são iguais, do mesmo autor. Então, nesse catecismo, em forma de perguntas e respostas, também está dividido em algumas partes. O autor fala aqui sobre a educação moral, educação intelectual, sobre as virtudes, enfim, fala sobre diversos assuntos. E eu recomendo bastante para todos os educadores. Tenho também o Catecismo do Matrimônio, publicado pela editora Castela, foi escrito por um padre, e esse catecismo também é em forma de perguntas e respostas, e traz as principais questões a respeito do sacramento do matrimônio. Então é bem interessante para os noivos, para aqueles que vão casar, para os casados. Eu recomendo bastante também esse catecismo. Tem também aqui a Suma em Forma de Catecismo, esse famoso livro aqui pelo canal, não é mesmo? Já recomendado em muitos vídeos, que é ideal para aquelas pessoas que querem começar a estudar São Tomás de Aquino, mas não sabem por onde. Então aqui vai a sugestão, comecem pela Suma em Forma de Catecismo, porque é bastante didático. Então apresenta os principais artigos da Suma de forma bem resumida. As principais questões que são tratadas nos 5 volumes da Suma Teológica são aqui colocados em forma bem resumida, em forma de perguntas e respostas. Fica aqui também a dica, e esses são os catecismos que eu queria apresentar para vocês, e espero que vocês tenham entendido um pouco dessa diferença entre os catecismos. Como vocês podem ver, existem vários catecismos de diversos temas. Então, se você for na nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br, procurar lá catecismo, você vai encontrar estes e até outros mais. Enfim, espero que tenham compreendido a importância de nós nos instruirmos na fé e lermos estes catecismos, principalmente o Catecismo da Igreja Católica. Se você nunca leu, comece pelo Catecismo de São Pio X. Acesse a nossa livraria para adquirir estes livros e outros livros que você desejar, porque assim você também estará ajudando o nosso apostolado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixe aqui embaixo o seu comentário.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Salve Maria!